Eleições 2026. O senador Flávio Bolsonaro, pré-candidato à presidência, tenta conter as tensões dentro da própria família. Girando a nossa reportagem, chegando o Matheus Dias com a gente. Ô Matheus, os ânimos estão exaltados por causa dos conflitos entre Eduardo e Michele. É isso? Bem-vindo, boa noite. É isso, viu, Tiago? Uma ótima noite a você, ótima noite a quem nos acompanha. Depois de conter, então, o conflito entre Eduardo Bolsonaro e Nicolas Ferreira, a missão agora do senador e pré-candidato Flávio Bolsonaro é ser o mediador ali de um acordo de paz com a ex-primeira-dama, né, a madrasta Michele Bolsonaro. No caso, segundo interlocutores, Michele estaria ainda magoada por conta das críticas públicas realizadas por Eduardo Bolsonaro, direcionadas a ela, críticas essas que, segundo os interlocutores, também fazem com que Michele Bolsonaro não esteja tão engajada na campanha de Flávio Bolsonaro, na pré-campanha do enteado. E que se houvesse, então, um pedido de desculpas público vindo de Eduardo Bolsonaro, aí sim ela seria mais engajada. Essa opinião, inclusive, de interlocutores aí do governo, a gente fala, é que em relação a Eduardo Bolsonaro, ele que mora nos Estados Unidos, tem tido ações até então autônomas, tem, segundo esses interlocutores, de uma certa forma atrapalhado na pré-campanha de Flávio Bolsonaro, quando ele traz esses entraves, traz essas discussões não só dentro do partido e não só sobre pessoas aliadas da direita, como o caso de Nicolas Ferreira, mas quando traz esses entraves até para dentro do núcleo mais próximo de Bolsonaro. A gente fala de dentro da família, né? Levando discussões públicas com a madrasta. Flávio Bolsonaro, então, disse em entrevista ao podcast Inteligência Limitada que conversa com o irmão, que falou que dos irmãos ele conversa com o Eduardo sempre e que às vezes é preciso segurar uma onda. Ele está fora do país, passa por uma situação complicada e fica indignado, mas não é inteligente ter esse tipo de postura agora. Flávio Bolsonaro também disse que conversa com os outros irmãos, tanto Carlos Bolsonaro quanto Jair Renan Bolsonaro, para que eles evitem nas redes sociais ou de forma pública reagir a comentários de Eduardo Bolsonaro para não dar mais escalada a essas discussões, a esses conflitos, não tornar público qualquer desentendimento dentro da família. Por isso, até o presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, vai fazer uma viagem aos Estados Unidos e lá vai se encontrar com Eduardo Bolsonaro e deve pedir, então, que o momento seja mais pacífico. Agora a gente tem que ver se esse pedido de desculpas público realmente vai acontecer, né, Tiago? Dúvida. Enquanto isso, não é, Matheus? A pré-campanha de Flávio Bolsonaro continua atrás de apoios. E hoje mais 2 novos apoios, é isso? Pois é, Tiago, não sei se a gente pode dizer novos, até porque em nenhum outro momento eles não estiveram de acordo com a pré-campanha ou se opuseram à campanha de Flávio Bolsonaro, mas dessa vez agora, pelo menos de maneira mais pública, né? Nicolas Ferreira, que já havia sido cobrado até por Eduardo Bolsonaro para ser mais engajado na pré-campanha do irmão, dessa vez ele publicou um vídeo ao lado de Flávio Bolsonaro e dizendo que todos estão no mesmo time. Vamos ouvir. Minas teve uma diferença, né, na eleição do seu pai de apenas 50 mil votos. Ou seja, cada voto agora importa. Então a maneira como cada um aqui faz campanha, né, eu digo que nós somos o mesmo time, com posições diferentes, mas contra o mesmo inimigo, né, e o objetivo é só um, é vencer, porque o Brasil de fato está em jogo. Então é fazer uma campanha e uma pré-campanha, né, inteligente, que alcance outras pessoas, porque são as pessoas que no fim das contas acabam decidindo esse jogo. Outro aliado que demonstrou de forma pública esse apoio foi o ex-governador do Rio de Janeiro, agora ex-governador Cláudio Castro, ele que publicou nas próprias redes sociais que em Brasília, pela manhã, teve uma reunião com o nosso presidente Flávio Bolsonaro. Ele disse: conversamos sobre os caminhos que o Rio de Janeiro e o Brasil têm pela frente, sobre o cenário eleitoral e os próximos passos, mais unidos do que nunca, pelo Brasil, pelo Rio de Janeiro e pelas pessoas. Agora, com esses apoios, Flávio Bolsonaro continua buscando mais aliados, não só à direita, mas também ao centro-direita, que podem auxiliar nessa pré-campanha, né, Tiago? O desafio das 2 candidaturas que estão mais presentes nas campanhas eleitorais, nas pesquisas eleitorais, melhor dizendo. Matheus Dias volta daqui a pouquinho, deixa eu chamar o Acácio Miranda. Em relação à primeira questão, né, que a gente ouviu do Matheus, por que essa briga de família chama tanta atenção, Acácio? Porque é uma família que tem
no seu cerne, no seu centro, um ex-presidente da República que, por questões jurídicas, não pode disputar a presidência nesse momento, e os seus herdeiros naturais, politicamente, não se entendem. A sua esposa não se entende com os seus filhos não se entendem com a sua madrasta, um filho não se entende com o outro, e no final do dia, dado o protagonismo da família, todo um campo ideológico brasileiro fica perdido neste contexto. Fato é que, diante desta confusão e diante da discordância entre eles, nós teremos muitos problemas semelhantes ao de hoje até o dia das eleições. Resta saber se problemas familiares vão afetar os problemas políticos ou não afetarão. Bom,